Então tá, a aula tá gravando, tá, gente? Então a aula tá gravando aqui, eu vou compartilhar minha tela. Então vamos voltar para o nosso conteúdo aqui, esse conteúdo maravilhoso. Vamos lembrar do que a gente estava falando, né? Do que a gente estava falando. Eu estava dando um exercício para vocês, né? Eu estava dando um exercício para vocês. Os slides desses exercícios eu já deve ter mandado para vocês, eles estão aqui, né? Na aula passada a gente estava falando de comparação de médias, né? Comparação de médias, eu comentei com vocês que tem dois casos, né? Quando eu quiser comparar médias, né? O caso mais simples, né? Que é um caso que a gente até já sabe fazer. O caso mais simples é se as variâncias populacionais são conhecidas, o sigma, né? Se eu tenho a informação sobre o todo, né? Então as variâncias populacionais são conhecidas e eu chamei isso aí de caso 01, tá aqui, ó, caso 1, né? Caso 1. Estão vendo aqui no slide, gente? Estão conseguindo enxergar? No caso 1, né? Como é que eu vou testar se duas médias são iguais? A gente tem que fazer um teste de hipótese, um TH. A gente tem que fazer um teste de hipóteses para comparar as médias, né? Nesse caso 1, a gente vai considerar a hipótese como sendo... A gente vai considerar, na verdade, o estimador como sendo a diferença, né? A diferença entre as estatísticas. Então, a gente considera que pega duas amostras, né, XA e XB, faz a diferença entre elas. E a gente vai considerando que cada uma dessas amostras são independentes e são dadas por uma distribuição normal, então a gente vai considerar que o estimador é essa distribuição normal, né, onde a variância é dada por sigma A ao quadrado sobre NA mais sigma B ao quadrado sobre NB. E aqui, no caso, é uma estimação, né? Uma estimativa sobre uma normal, né? Uma estimativa sobre uma normal a gente já aprendeu há séculos, né? A gente calcula esse Z crítico aqui, né? O Z crítico, Z observado, né? O Z crítico, como sendo esse número aqui, onde a média é zero, porque eu estou querendo comparar se as médias são iguais, né? Com o estimador, que é a diferença. Estou querendo comparar, estou querendo saber se as médias são iguais com o estimador, que é a diferença. É claro que a diferença entre as médias, esse zero aqui, ó, é zero, né? Porque eu estou considerando a hipótese zero como sendo as médias iguais. Então, aí, o intervalo de confiança, né? Tá aqui, é conhecido, isso aqui é bem conhecido de vocês, para fazer esse teste Z aqui. A gente usa aquela tabelinha, né? Enfim, isso aqui é bem conhecido. Então, o caso 1, quando as variâncias populacionais são conhecidas, isso é bem simples, né? Isso aí já foi visto na aula retrasada, né? Aí eu fiz um exemplozinho em que as variâncias populacionais são conhecidas aqui, né? Calculei aqui isso aqui foi a aula passada. Isso aqui calculei aqui um intervalo, um intervalo de confiança aqui, né? Para as médias, né? Quer dizer, as médias são diferentes? Se sim, quão diferentes elas são, né? Isso aqui dá uma estimativa de quão diferentes elas são, certo? Bem, esse exercício foi feito a aula passada, está gravado em vídeo, né? Tá aí um exercício, isso aqui é baseado nos exercícios lá da apostila e tá sussa, tudo bem. Aí tem o caso 2, né? Caso 2. Caso 2, as variâncias populacionais são desconhecidas. Aqui a gente tem que fazer uma digressão. A gente tem que estar sempre em mente que a gente quer comparar duas médias. A gente está fazendo comparação entre médias. A gente está fazendo comparação entre médias. Primeiro caso, as variâncias são desconhecidas. Conhecidas. Agora, as variâncias populacionais são desconhecidas e esse é um caso muito comum. Esse é o caso mais comum, né? E aí é o seguinte, gente. Quando as variâncias são desconhecidas, a gente tem que... Olha só, a gente está num exercício, a gente está num caso de testar médias. Claro, valores de uma estatística. Só que se as variâncias populacionais são desconhecidas, que a gente já está no caso... Isso que eu estou chamando de caso 2. Lá na apostila não tem isso, não. É minha nomenclatura para ficar mais fácil você aprender. Então, se as variâncias populacionais sigma A e sigma B são desconhecidas, tá? São desconhecidas... Entrou mais a Ana Clara. Muito bem. Se as variâncias populares são desconhecidas, você tem que fazer uma... Antes de comparar as médias, você tem que fazer uma outra coisa. Tá? Você tem que fazer uma outra coisa. O que que é? Comparar variâncias. Então, se as variâncias populacionais são desconhecidas, olha aqui, ó, sigma A ao quadrado e sigma B, as variâncias
dos dados A, variância dos dados B, populacional, variância sobre a informação toda, né? São desconhecidas, aí você vai ter lá amostras, né? E você vai ter as variâncias dessas amostras, baseado em pouca informação, né? Aí você vai ter que fazer, então, uma estimativa. A pergunta que você quer responder, a primeira pergunta que você quer responder antes de comparar as médias é: será que... O que você pode dizer a respeito das variâncias? Será que elas são iguais ou diferentes, baseado nas informações que você tem das amostras, né? Então, isso aí foi falado na aula passada. Aí, para comparar, né, as variâncias populacionais baseados nos dados das amostras, a gente usa essa estatística F, né? A estatística F, né, gente? A gente usa estatística F quando? Quando a gente quer comparar médias e a gente não possui a gente não possui as variâncias populacionais. A gente quer fazer uma comparação de média, mas as variâncias populacionais são desconhecidas. Aí, nesse caso, a gente vai usar a estatística F para, em primeiro lugar, comparar as variâncias populacionais, né? Aí a gente calcula esse número crítico F aqui, a gente calcula esse número crítico F, e a estatística de Fisher, né? A estatística F aqui, ela vai ser dada por esse número FNA mais 1, menos 1, FNB menos 1, com um número de graus de liberdade, né? Dado por NA menos 1 no numerador e NB menos 1 no denominador. Aí é aquela história, né? Quem sabe calcular isso aí é o Excel, e a gente tem uma tabela lá na nossa prova, né? Tem uma tabelinha que lá na nossa prova é dada, não tem muitos dados, né? Mas com certeza que se for feito exercício, eu acho muito difícil, é muito raro isso, né? Se for feito exercício pedindo para você fazer teste de hipótese com com a função de Fisher, com certeza os dados vão estar lá, né? O importante é você saber como que é o teste, né? Então, nesse caso, o teste é como? Bom, você calcula o seu F. Você calcula o seu F, né? Só lembrando aqui, ó, o seu F, o seu estimador, a sua estimativa, a sua estatística F, né? Ela é dado por variância da amostra A ao quadrado dividido pela variância da amostra B ao quadrado, tá? Esse aí é o seu F, tá? Então, tendo esse F aí, se esse F for maior do que o valor da função da estatística de Fisher, né? Para esse nível de significância aqui, isso aqui é bicaudal, um teste bicaudal, né? Tá aqui, ó. Se o F, a região de rejeição é essa regiãozinha vermelha aqui, né? Maior, essa região esse número aqui é o F de NA-1, NB-1 e 1 menos alfa sobre 2. A gente fez exercício disso aí na aula passada, tá? Então, enfim, apesar de que eu não consegui o vídeo de 1h30, né? Não consegui mandar ainda, eu vou conseguir, obviamente, não eu edito ele e mando, né? O teste de hipótese está aqui, né? É assim que a gente faz o teste de hipótese. Aí eu fiz um exemplo com vocês, né? Fiz um exemplozinho com vocês, que está no livro, né? E eu vou voltar nesse exemplo aqui, e isso aqui foi a aula passada, né? E a gente viu, nesse caso aqui, que a gente pode considerar as variâncias iguais, né? Nesse caso aqui. Enfim, isso aqui da aula passada eu estou só tentando lembrar. Então, a gente está trabalhando aqui comparação de médias de duas amostras diferentes. A gente falou tudo sobre testar uma média, uma variável, né? Agora a gente tá comparando dois conjuntos de variáveis. É isso que a gente está nesse capítulo, né? Aí a gente viu que tem dois casos iniciais e vai ter um terceiro caso ainda, tomara que eu consiga falar disso aqui hoje. Ainda tem um terceiro caso, tá? Mas inicialmente a gente está nesse caso 1. Caso 1 é o mais simples, gente. Eu fiz um exercício com vocês na aula passada. Até pedi para vocês me ajudarem a fazer, eu dei tempo, a gente fez juntos. O caso 1 é quando as variâncias populacionais são conhecidas. E o caso 2 é quando são desconhecidas. Aí dentro do caso 2, a gente vai estudar aqui agora na nossa aula, tá? A gente vai estudar na nossa aula aqui, então já vou abrir aqui nosso conjuntinho de slides, né? E se observe aqui a continuação da aula passada, então não vou nem citar isso, eu vou ter que voltar a isso daqui a pouquinho. Então, só para lembrar, né? Lembrando, vou só repetir o que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Lembrando, a gente está comparando médias. Se as variâncias populacionais são conhecidas, isso aqui eu estou chamando de caso 1. E como é que a gente lida com isso? Fácil. Estatística Z é uma distribuição normal. A gente sabe usar isso aí. A gente sabe fazer isso aí com tranquilidade. É uma distribuição normal, a gente está fazendo um teste de hipótese, né? A gente vai fazer um teste de hipótese aí, sussa, tranquilo. Foi feito aí já na aula retrasada também.
em todas as outras aulas passadas. Agora, a questão toda é o caso 2 aqui. Se as variâncias populacionais, se os sigmas são desconhecidos, né? Ou seja, não são conhecidas, a gente está no caso 2, né? A gente tem que comparar variâncias. E para comparar variâncias, a gente usa a distribuição F, tá? Aí, agora a gente tem dois subcasos. A gente tem dois subcasos aí. Dentro do caso 2, o caso 2, na verdade, são dois casos. O caso 2 é quando as variâncias populares são desconhecidas, né? A gente tem que fazer a comparação das variâncias amostrais. A gente vai ter amostras e a gente vai comparar as variâncias dessas amostras. Tem dois casos possíveis. Ou as variâncias são consideradas iguais através de um teste, ou as variâncias são consideradas diferentes através do teste, né? Então, vamos lá, vamos recapitular. Deixa eu ver se eu me fiz entender aqui. Deixa eu ver se tá ficando fácil de entender. Eu estou no caso 2. Eu não tenho dados sobre a variância populacional, sobre a variância populacional, a variância considerando todos os dados, todas as informações. Eu não tenho isso. É a situação mais comum. Então, a primeira coisa que eu faço é estimar se as variâncias podem ser consideradas iguais ou diferentes. E para isso a gente usa a distribuição F. Foi feito o exercício na aula passada. Agora, e se você achar que as variâncias podem ser consideradas iguais? Esse é o caso 2.1. E se você achar que as variâncias podem ser consideradas diferentes? Isso é o que eu estou chamando de caso 2.2. A gente vai agir, a gente vai fazer contas diferentes nesses dois casos, entendeu? Para comparar as médias, que no fundo é o que eu quero. Então, para comparar as médias, a gente vai proceder de formas diferentes. Entendido aqui, gente, onde que a gente está? Noelison, você que entrou aí, Noelison, você entendeu o que eu estou falando aqui? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Sim, com o tempo vai pegando, né? Com os exercícios fica melhor ainda. Tá, eu vou falar e depois aí eu vou fazer um exercício, exatamente. Aí eu vou fazer um exercício, tá preparado aí para fazer para vocês. Ah, esses slides eu não mandei para vocês, né? Deixa eu mandar aqui. Vou mandar aqui os slides para vocês acompanharem direto nos slides, né? Não sei como é que vocês fazem isso aí na sua casa, mas eu coloquei tudo aqui no desktop. Mas eu coloquei tudo de um em um, né? Genial. Peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, mandar esses slides para vocês. Mandar os slides aqui para vocês acompanharem, né? Sem probleminhas. Os nossos slides para você, às vezes, até copiar aí no caderno, né? Enquanto eu estiver falando. Então, vamos lá. Slide 1 do dia 4/5, não. Slide 1 do dia 18 de maio. Hoje é 18 de maio, esse eu quero. Então, devo ter feito isso. Eu pensei em fazer isso aqui antes de começar a aula, né? Ok. Pensei, mas não fiz. Slide 2, não, tem um nome aqui. Slide 1. Slide 1. Slide 2, dia 18 de maio. É hoje. Nossa, mas tá difícil de achar isso aqui. Tem muito slide aqui no meu monitor. Espera aí. Slide 3, slide 4. Vamos ver se vai conseguir, rapaz. Slide 3, slide 4. Oh, meu Deus. Deixa eu ver quantos slides são aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tá faltando um. É, isso aqui. Isso. Slide 1. Slide 2. Slide 1, slide. Puxa, que coisa chata. Agora sim, perfeito. Eu vou mandar esses slides para vocês aqui no WhatsApp, né? Então, a forma que vocês possam acompanhar aqui em tempo real aqui o que eu estou falando, né? Ótimo. 20 slides na aula de hoje. Pronto, tá no WhatsApp os slides? Tá bom, gente? Então, tá tudo preparadinho aí para vocês. Então, isso aqui pode ter, a gente pode até fazer um histograma, né, para esses passos aqui. Não sei se vocês decoram melhor, se aprendem melhor a fazer os exercícios usando um histograma, né? Caso 1, o que que eu tenho? O que são meus dados iniciais? É isso? Bom, não é isso? Então, eu vou pensar em fazer um histograma, então às vezes vocês mesmos fazem um histograma para guiar vocês na resolução de exercício. Então, Noelison, você que não está entendendo muito bem o que a gente está fazendo, é o seguinte, cara, a gente está trabalhando com estatística 2, a gente está trabalhando com comparação entre médias, a gente quer comparar médias, né? O exercício típico é aquele exercício que tem na apostila, né? Por exemplo, você, Noelison, você é dono de uma rede de lojas. E você, de repente, quer abrir uma loja lá em São Paulo, ou aí você pode abrir uma loja em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, primeira coisa que você vai fazer antes de abrir sua loja é estimar o mesmo prato, né? Você vai vender ele em São Paulo, vai vender ele no Rio de Janeiro. São dois mercados independentes, diferentes. Você vai poder vender esse prato mais caro onde? Lá no Rio de Janeiro ou lá em São Paulo? A primeira coisa que você vai se perguntar é isso. E como é que você vai testar isso? Você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer uma amostra, né? Você vai considerar 20 indivíduos lá e perguntar para eles, olha, quanto que você pagaria nesse prato aqui no Rio de Janeiro? Aí ele vai falar para vocês. Então, você vai perguntar para todas as pessoas do Rio de Janeiro? Não. Então, você está colhendo dados de uma amostra. Você está colhendo poucos dados. Você vai fazer a mesma pergunta lá, você fez no Rio de Janeiro, você vai fazer a mesma pergunta lá em São Paulo, você vai colher uma pequena amostra, né? Agora, com essas amostras, né, aí, o que você pode dizer a respeito da média? Da média. Como que você pode comparar as médias nesses dois locais, né? Essa que é a questão, entendeu, Noelson? Entendi, sim. A gente está comparando médias. Aí eu estou dizendo para vocês. O estudo é feito assim. Você tem casos. Se na comparação dessas médias você já conhecer as variâncias populacionais, é um caso raríssimo, né? É um caso raro. Você teria que, assim, você não conhece a média populacional, você não conhece a média precisa, né, considerando a opinião de todo mundo lá no Rio de Janeiro e lá em São Paulo. Isso você não conhece, mas você conhece a variância. Isso é muito artificial, né? Quer dizer, então esse caso 1 aqui, ele é muito artificial. Tanto que ele é bem simples de resolver, na verdade, a gente já sabe resolver, já sabia resolver ele, a gente aprendeu isso lá atrás. Agora, o caso mais comum é isso, ó, as variâncias populacionais são desconhecidas. Nesse caso, você antes de sair comparando a média no Rio de Janeiro e São Paulo, primeiro você tem que decidir se você pode considerar as variâncias como sendo iguais ou diferentes. Porque você vai proceder de uma forma se as variâncias forem iguais e proceder de outra forma se as variâncias são diferentes, entendeu? É isso que eu estou dizendo. E aí, isso aí eu estou chamando de caso 2.1 e o caso 2.2. Lembrando que o caso 2 é onde a gente está, né? As variâncias populacionais não são conhecidas, que é o caso mais comum, né? Da vida real aí. Então, no caso mais comum, quando as variâncias populacionais são desconhecidas, você não tem informação sobre o todo, você tem informação somente sobre amostras.
Então, primeiro você vai fazer uma comparação entre as variâncias. Você vai usar a distribuição F e a gente fez isso na aula passada. Tá? Eu vou relembrar isso daqui a pouquinho, então. Agora, então, vamos lá. Então, vamos trabalhar aqui, nesse slide aqui, né? Vamos recapitular aqui, ó. Vamos trabalhar o caso 02.1. Então, vamos lá. Você está querendo comparar o preço dos pratos em São Paulo e no Rio de Janeiro. E você não tem informação sobre variância, tá? Agora, você fez o teste de hipótese para as variâncias usando a distribuição F. Você fez teste de hipótese e descobriu que as variâncias você pode considerá-las iguais. Então, agora você descobriu, fazendo o teste lá, que você pode considerar as variâncias iguais. Né? Então, a gente está agora no caso 2.1. Você pode considerar as variâncias iguais. Olha só, você quer comparar médias, né? As variâncias são desconhecidas, mas você estimou, isso aqui é uma estimativa, usando a distribuição F, né? Você estimou que as variâncias são iguais. Como comparar as médias? Agora sim, vamos embora comparar as médias, no caso que eu estimei que as variâncias como sendo iguais, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. É assim. Já que nós estamos considerando... Gente, por que considerando? Porque, na verdade, a gente não tem informação exata sobre a variância populacional, né? A gente não colheu os dados, a gente não fez as perguntas, a gente não colheu quanto você pode pagar no meu prato, né? Para todas as pessoas do Rio de Janeiro e para todas as pessoas de São Paulo. A gente não tem informação populacional, né? A gente não tem informação sobre a população. A gente fez um teste de hipótese para amostras, né? Um grupo de 20 indivíduos, por exemplo, né? E aí, a gente está no caso 2.1, quer dizer que a gente considerou o teste de hipótese, permitiu a gente dizer que as variâncias são iguais. Isso é uma estimativa já. A gente já está dentro de uma estimativa aqui, né? Já que nós consideramos as variâncias iguais, a gente vai criar, presta atenção, uma variância agrupada. Dentro do caso 2.1, a gente vai criar uma variância agrupada. Esse é o nome, variância agrupada, tá? A gente vai chamar de S, lembrando que a gente está falando de estatística de amostra, né? A gente vai chamar de SP ao quadrado, né? Então, SP ao quadrado é a variância agrupada. Vamos lá? O que é a variância agrupada? A variância SP ao quadrado, né? É porque a gente está considerando as variâncias iguais, as variâncias populacionais iguais. Só que a gente tem as variâncias das amostras, né? A gente tem as variâncias das amostras aqui. Cadê aquele exercício que eu fiz na aula passada, hein? Deixa eu lembrar ele aqui para vocês. Aqui, ó. Pô, abriu nele, que legal. Bem na hora certa. Olha aqui, ó, gente. Por exemplo, aqui, lembra disso aqui, ó? Para a significância de 5%, baseado nessa tabela aqui, há evidências para afirmar que os gastos médios diferem em São Paulo e Rio de Janeiro, com a tabela abaixo. Olha aqui que é dado, ó. É dado para você a média e o desvio padrão, portanto, a variância, né? Que é o quadrado desse número aqui, né? As variâncias populacionais são desconhecidas. Só que as variâncias amostrais, o SA e o SB, né? Aqui eu desvio o padrão, né? O SA ao quadrado e o SB ao quadrado, isso é conhecido, né? Você fez perguntas lá para os seus conjuntos pequenos de indivíduos, né? Isso é conhecido. Então, o SA e o SB é conhecido, né? Claro. A gente até calculou esse F aqui como sendo SA ao quadrado sobre SB ao quadrado. Né? As variâncias das amostras são conhecidas. Aí você vai calcular a variância agrupada. Esse é o primeiro passo, a primeira coisa que você vai fazer, dentro desse caso 2.1. Então, você está querendo testar a média, meu camarada. E você estimou as variâncias populacionais como sendo iguais, através da função F. Né? Você estimou que a hipótese de igualdade é verdadeira. Igualdade. E o primeiro passo que você vai fazer é calcular esse SP ao quadrado aqui, ó. Esse SP ao quadrado aí. Primeira coisa que você vai fazer, calcular esse SP ao quadrado. Ele é dado por número de grau de liberdade da amostra A, que é NA-1, né? Vezes valor da variância amostral do conjunto de dados A, mais número de grau de liberdade vezes a variância em B, dividido pelo número total de grau de liberdade, né, gente? Isso aqui não é o número total de grau de liberdade? Pensa bem. Se o grau de liberdade, lembra do grau de liberdade da função f de Fisher?
é o número de dados da amostra, né? Número de dados da amostra. Por exemplo, eu estou fazendo pergunta para 20 pessoas lá. Então, é esse 20, né? Menos 1 é o número de elementos da amostra menos 1, né? Isso aqui é o grau de liberdade. Se eu somo NA menos 1 mais NB menos 1, o que que isso dá? NA mais NB menos 2. Então, isso aqui é o número de grau de liberdade total. O que que isso aqui configura, gente? Uai, isso aqui é uma média ponderada, né? Isso aqui é, obviamente, uma média ponderada. Quer dizer, eu estou considerando, né? Na estatística, a gente considera essa variância agrupada como sendo a média ponderada entre os valores das amostras, entre os valores das variâncias das amostras. Quer dizer, o peso da variância vai ser um tanto maior quanto maior é o valor, a quantidade de dados daquela amostra, né? Claro, você vai ter mais acurácia no seu dado se o número de elementos, né, se a quantidade de pessoas que você perguntou é maior. Você não concorda que se a quantidade de pessoas que você perguntou o dado é maior, então aquela variância tem um grau de precisão maior, né? Ué, gente, vamos lá. Você quer calcular uma variância, o quão espalhado está seus dados. Aí você só tem 2 dados. Por outro lado, lá para a amostra B, você tem 100 dados. Qual variância você confia mais? A variância que foi feita em cima de 100 dados. Por isso a gente está calculando essa variância agrupada como uma média ponderada, enfim. Eu estou explicando, né, tecnicamente aqui, estatisticamente, o que são essas coisas, mas você, como uma pessoa que quer... Nossa, eu estou falando isso em vídeo, né? Eu não gosto disso muito, mas vocês me pediram, então eu estou fazendo, né? Não tem problema. Você que é uma pessoa que só quer acertar no exercício, tem que saber. O primeiro passo para comparar a média, quando você já considerou, já fez o teste, já sabe que as variâncias são consideradas iguais, são consideráveis iguais, é calcular essa variância agrupada. E essa variância agrupada agora, gente, ela vai virar, olha só as aspas, olha o tamanho das aspas aqui, ó. Essa variância agrupada de você, esse SP ao quadrado aqui, ele vai virar como se fosse as suas variâncias populacionais. Né? Isso aqui agora vai ser um dado em que você confia. Tá? E nesse caso, agora, então, você tem que calcular uma estatística. Né? Olha só, você quer fazer uma comparação de média em que você conhece os sigmas. Olha, não sei se você lembra, né? Você quer comparar médias em que você conhece os sigmas. Esse não é justamente o caso 1? Esse não é justamente o caso 1? Sim, senhor. Olha lá, ó. Caso 1 é se os sigmas são conhecidos, né? Se as variâncias, se o desvio padrão, portanto, as variâncias são conhecidas, né? Então, quer dizer, olha só, o caso 2, quando você descobre que as variâncias podem ser consideradas iguais, acaba virando o caso 1, né? Mas, claro, é o caso 1, mas para essa variância agrupada aqui, ó. Então, vamos ler aqui o que eu escrevi para o resumo, né? O que eu escreveria lá no quadro para vocês. Você considera... Bom, segundo passo, né? Bom, o primeiro passo é isso, você calcula a variância agrupada. E depois, o pensamento aqui é esse, ó. O que a gente faz? A gente substitui o SA ao quadrado e o SB ao quadrado pela variância agrupada, o SP ao quadrado. Você substitui no pensamento, né? E agora a gente está num caso de variâncias conhecidas, que é o que eu acabei de dizer para vocês, né? A estatística do teste, né, gente? Olha só. A estatística do teste agora, presta bem atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Ela usa uma outra distribuição. Ela usa a distribuição T de student. Repete comigo, dentro da sua cabeça. Distribuição T de student. T de student, tá? Essa é a distribuição. Presta atenção, quando eu estou comparando médias, né, tem 2 distribuições possíveis de usar. A Z e a T. Né? A gente está aprendendo aqui agora quando é que a gente usa a distribuição T. A distribuição T de student, né? Quando as variâncias populacionais são desconhecidas, mas eu as estimo como sendo iguais usando a F. Eu vou lá, uso a F,
estimo que as variâncias populacionais podem ser consideradas iguais. Aí eu quero calcular, eu quero fazer o teste de hipótese. Meu teste de hipótese é baseado na distribuição T. Tá, gente? É isso. Bom, isso aí é estatística, tá, gente? Né? Isso aí é estatística. Eu estou tentando realmente esquematizar aqui para ficar bem palatável, bem simples para você. Uma alternativa a isso é você ir lá no livro e ler. Mas eu estou tentando organizar em termos desses casos aí para ficar bem pormenorizado para vocês, tá? Então, gente, agora que a gente está considerando as variâncias populacionais conhecidas e dadas por isso aqui, eu vou calcular, então, esse número T, que é o meu estatística de teste, né? Então, só para lembrar, né, gente, aqui, ó, onde que eu estaria, né? Se a gente tivesse naquele caso mais simples lá. Qual o caso mais simples? Caso 1. Onde que eu estaria se o sigma A e o sigma B fosse conhecido desde o início? Ué, eu faria aqueles testes lá, gente, o teste Z ou o teste P, lembra? Teste Z ou teste P. Onde o Z, né, no caso aí, o estimador é a diferença entre as médias, né? Onde o Z seria isso aqui, né? Caso das variâncias populacionais conhecidas, como é que a gente estaria estimando? O Z, o que seria o teste? Lembra o teste? Para um grau de confiabilidade 5%, eu teria que comparar esse Z aqui com aquele número lá, 2,96, não é? Lembra dessas coisas? Bicaudal, né? 2,96 aqui e de lá também, porque é uma distribuição normal, né? Isso aqui fica na prova de vocês. Isso aqui vocês sabem usar, ó. Usar aquela tabela e tal. Só que agora a gente está no outro caso, né? A gente está nesse caso 2,1. A gente vai usar essa estatística de teste. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular esse númerozinho T aqui, ó. E como é que a gente calcula? Assim. XA barra, quer dizer, a média da amostra A menos a média da amostra B, menos. Gente, ó, o valor das médias populacionais A e B, isso aqui na nossa hipótese, né? Quando a gente for fazer o teste de hipótese, isso aqui vai ser considerado zero, porque o nosso estimador continua sendo a diferença, né? Nosso estimador continua sendo a diferença entre as estatísticas, né? Então, se a gente está testando se essas médias são iguais, então, se a gente considerar o MIA igual a MIB, MIA menos MIB dá zero. Então, aqui é zero, né? Então, o seu númerozinho crítico, né, o T observado, né, o seu T crítico, para poder fazer o teste de hipótese, ele é calculado assim, ó, XA menos XB dividido por SP, que multiplica raiz de 1 sobre NA mais 1 sobre NB. Gente, é essa fórmula aí, ó. Lembrando, eu não sei se é necessário que você decore, bom, é necessário. Lá na prova tem as fórmulas, né? De novo, vou repetir o que eu estou repetindo desde o começo do semestre. Estatística 2 é meio que você descobrir ali no exercício, na leitura do enunciado, qual é o caso que está sendo analisado. Ah, eu conheço as médias populacionais, eu não conheço. Se você está no caso 1, se você está no caso 2.1, ou se você está no caso 2.2, ou se você está no caso 3, né? Você tem que descobrir qual é o caso que você está para você saber usar, para você saber qual é a formulazinha correta para você poder fazer os testes de hipótese, tá? Enfim, isso aí é estatística 2, tá? Então, o segundo passo é calcular, então, esse valorzinho T aqui, ó. O número de grau de liberdade da distribuição T, para você poder fazer o teste de hipótese, né? O grau de liberdade vai ser a soma dos graus de liberdade de cada amostra, né? Que é o NA mais NB menos 2. Então, se você usar na distribuição T, caso você tenha a distribuição T na mão, e a gente tem na nossa prova, né? Esse aqui é o seu T, o valor crítico, T observado. Fácil de calcular, porque nessa altura do campeonato você já vai ter o SP, né? Que é o primeiro passo. O NA é o número de dados da amostra, o NB também é o número de dados da amostra. E como é que é feito o teste? Do caso 2.1, o teste é o seguinte. Com um grau de significância de 5%, qual é o teste? É o seguinte. Os valores críticos, teste bicaudal, tá? Teste bicaudal aqui, ó. Tá até escrito aqui. Deixa eu dar um zoom nisso aqui. Teste bicaudal, né? Teste bicaudal. Eita, pera. Vou passar para frente aqui. Um teste bicaudal, né? Para essa estatística é o seguinte, ó, os valores T crítico, né? Considera aqui que você tem uma curva mais ou menos simétrica, né? Você tem uma curva mais ou menos simétrica aqui e você quer saber as regiões de rejeição, né? O T crítico é
para esse grau de significância 2,02 e menos 2,02. E como é que é o teste? Portanto, né, se o seu valor calculado, T observado, for maior do que o T crítico, que é o módulo, se o módulo do seu valor de T observado for maior do que o módulo, aí você rejeita a hipótese. Lembrando que a nossa hipótese é a igualdade, né? Vou até escrever isso aqui. Se bem que eu já mandei para vocês os slides, né? Lembrando que a hipótese é a igualdade entre as médias. Então, se o seu T observado é maior do que o T crítico, se o seu T observado é maior do que o T crítico, você vai rejeitar a hipótese inicial, a hipótese dada. O que significa rejeitar? Você vai considerar que as médias são diferentes. Então, se o seu T observado, se o Tzinho calculado com essa fórmula aqui, ó, for maior do que 2,02, então você vai considerar as médias diferentes. E aí finalizou o caso 2.1. É assim que você pensa, é assim que você age. Então vamos lá, vamos recapitular esse caso 2.1 aqui. De novo. Você está num caso em que as variâncias populacionais não são conhecidas. Você fez o teste de hipótese com a distribuição F, motivo da aula passada, e concluiu que você pode estimar as variâncias como sendo iguais. Como calcular a comparação entre as médias, como fazer a comparação entre as médias, como é o teste de hipótese. Primeiro passo, você calcula essa variância agrupada, calcula esse número T aqui, ó, dado por essa fórmula, e o teste de hipótese é dado, então, por... Se o número calculado for maior do que 2,02, que é o T crítico, para essa significância de 5%, né? Grau de confiabilidade de 95%, então você rejeita, você vai considerar. Então, se for maior, você vai considerar, tá, as médias diferentes. Essa é a sua conclusão. Então, você vai considerar a média diferente. Aí, claro, né, que é o próximo passo, né, gente? Calcular o intervalo de confiança, né? Qual o próximo passo? Calcular o intervalo de confiança. E a formulazinha de intervalo de confiança é sempre a mesma, né? O estimador, o intervalo de confiança para o estimador é o valor do estimador, né? Mais o valor crítico vezes o valor do desvio, né? Desvio padrão. Nesse caso aqui, o desvio padrão vai ser calculado com esse S, a raiz desse número aqui, né? A raiz desse número aqui. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai fazer um exercício. Então, esse aqui, gente, é o caso 2.1, tá bom? Esse aqui é o caso 2.01. É o caso 02.1. Tá bom, gente? Então, caso 2.1. Beleza, professor. Vamos fazer um exercício aqui. Fazer um exercício para a gente entender, num caso, num estudo de caso, né? Num caso assim, um exercício, né? No final, como que a gente faz essa comparação de média aí. Vamos lá. Isso aqui é meio que uma continuação do exercício que a gente fez na aula passada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é relembrar o exercício da aula passada. A gente está nesse caso, né? O caso, inclusive, que é lá da apostila, né? O Roberval quer decidir, tá? O Roberval quer decidir se ele abre ou não a loja no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ele quer saber onde que ele abre a loja, Rio de Janeiro ou São Paulo. Alguém falou alguma coisa? Você pediu para avisar quando desse meia hora aí, se quiser fechar e abrir resolvendo esse exercício aí agora. Gente, deixa eu fazer isso, tá? Eu vou fechar aqui esse vídeo e vou abrir automaticamente, nesse mesmo link que tá lá, só clicar nele de novo. Mas eu vou fechar a live e reiniciá-la, para os vídeos ficarem mais curtos. Perdão, é porque, enfim, eu estou tentando colocar esses vídeos na internet e não consigo, por causa da minha internet mequetrefe. Tá? Então, eu vou desligar aqui o vídeo e vou religar na sequência.